Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 19 de outubro, sábado, estamos aqui no sul do país, na cidade de São Francisco do Sul, e Deus colocou no nosso coração esse projeto. Leia a Bíblia comigo, um capítulo cada dia. E a cada dia tem algo de Deus no nosso coração. Na leitura bíblica, Deus fala conosco e a gente pode então ouvi-lo. E hoje, capítulo 21 do primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. Capítulo 21 de Gênesis. Vamos à leitura? Diz o texto sagrado: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara, de 100 anos, Deus cumpre a promessa na vida dela e ela dá à luz um filho chamado Isaac. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou a seu filho Isaac, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente, E a grande nação aqui é os árabes, Ismael dá início à descendência de Abraão, também abençoada, numerosa descendência, e é os árabes, Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com um rapaz que cresceu
habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, o comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e boi e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Então a gente vê aqui uma peregrinação, né, de Abraão naquela terra que Deus havia trazido ele, né? Agora ele estava peregrinando na terra dos filisteus, né? Já havia andado ali por toda a terra, né? O capítulo 21, ele mostra para nós Deus cumprindo a sua promessa, né? Abraão, na idade de 100 anos, Sara, na sua velhice, dá à luz ao filho da promessa, né? Deus então revela a sua grande, né? A sua grandeza. Deus revela a sua grandeza, tornando aquilo que é impossível ao ser humano possível. É isso que Deus faz. Deus pega um idoso de 100 anos e uma idosa, né? E dá um filho na velhice, né? Então Deus mostra, Deus torna o impossível possível. Deus mostra aqui no capítulo, a gente tem a fidelidade imutável de Deus, né? Nessa jornada de Abraão, desde o momento em que Deus o convoca, Deus o chama para um propósito, para um sentido, que era a iniciação de uma nação santa, separada para a vinda do Messias. E Deus mostra o trabalhar, mesmo nos momentos em que Abraão pisa na bola, mesmo nos momentos, né, que Abraão peca, mas ainda assim, Deus não desiste da promessa. Deus continua trabalhando com Abraão, Deus continua lutando com Abraão, né? O capítulo também mostra no diálogo entre Abraão e Sara, por causa de Agar, mostra que o reino espiritual, ele é legal, e já havia leis regendo as relações humanas daquela época. E a lei que regia era que quando a senhora da família, né, a esposa, dava luz a um filho, esse filho sempre tinha a preeminência, era o principal herdeiro da casa, não mais a serva, não mais a escrava. Então vai mostrando para nós que, apesar de não ter os 10 mandamentos ainda, apesar de não ter as leis espirituais, o reino de Deus é um reino de justiça. Deus, ele é imutável, ele não muda. E ali havia sim leis que regiam as relações humanas, né?
Então, o capítulo também vai dizer para nós, mais ou menos, a idade de Ismael. Ismael era um adolescente, já tinha ali por volta dos seus 17 anos, dizem os comentaristas, né? E uma coisa interessante aqui nessas relações humanas, na relação de pai para com filho, fica claro também no capítulo que Abraão ensinou seu filho Ismael a orar, porque quando eles são retirados da tenda, retirados do ambiente familiar, quando eles são mandados embora, Agar e seu filho, né, estão lá no deserto, e o menino, Deus ouve a voz do menino. Deus ouve a voz do menino. Então mostra para nós que Abraão era um pai amoroso, que havia ensinado Isaac a orar, né? Então, queridos, fica claro o que regia o mundo daquela época, no encontro de Abraão com Abimeleque, né? O rei da terra dos filisteus, do lugar onde eles estavam, né? Era regido por alianças, por acordos, né? E a gente vê em todas essas questões Abraão buscando Deus, Abraão erguendo o altar, Abraão se debruçando, orando, e fica claro que ele, como pai amoroso, ensinou Ismael a orar também, né? E as alianças vão sendo reveladas para nós, né? Aqui, Abraão faz aliança com Abimeleque, o rei da terra. Abraão está na terra dos filisteus, né? Agora ele está habitando na terra dos filisteus. Abraão já está rico, já tem várias posses, né? E agora tem a sua maior riqueza, seu filho Isaque. E assim, Deus vai se revelando passo a passo da história de Abraão. Deus vai se mostrando quem é, e Abraão vai percebendo que Deus é um Deus amoroso, é um Deus compassivo, é um Deus misericordioso. Cuidou da promessa dando Isaque, mas também cuidou de Ismael, né? Lá no deserto, cuida de Ismael, mostra o poço, e já temos ali o registro de que dali nasce também uma grande nação, a nação dos árabes, né? E mostra também cuidado e provisão na vida de Ismael, porque Ismael tem uma profissão, se torna flecheiro, né? Então Deus vai se revelando na história e a gente vai aprendendo a respeito de Deus. É isso que a palavra de Deus traz para nós, né? E Abraão vai registrando a sua marca com suas alianças, com seus acordos que ele vai fazendo no meio da terra. Que Deus nos ajude, nos abençoe, né? Para mim fica claro e forte, né? Que mesmo quando não se está dentro de um propósito único de Deus, porque o propósito único de Abraão e Sara era a nação de Israel, um povo separado, escolhido. E mesmo quando outra coisa se atavia, se atravessa, como foi a questão de Ismael, né? Foi por causa do medo de Sara, de não ter descendentes a Abraão, é por conta do medo dela, da inquietação dela, da ansiedade dela, que ela entrega Agar para Abraão. E por conta disso, Deus abençoa. Abraão tem uma promessa de bênção, então tem um filho Ismael. Mas Deus, ele cuida, mesmo quando as coisas saem fora. Deus está cuidando de todas as coisas. Não era o plano original de Deus, Ismael. Não era. Não era. O plano original de Deus é Isaque. É Isaque. Mas mesmo assim, Deus não volta o rosto para Ismael. Deus cuida de Ismael. E Ismael se torna também uma grande nação. Tá? Ismael é fruto do medo de Sara. E às vezes na vida da gente acontecem coisas na vida da gente. Nós escolhemos coisas para acontecerem na vida da gente.
que são frutos do nosso medo, que não estavam no plano original de Deus, mas aconteceram. E nós precisamos aprender a lidar com essas coisas e lidar de forma de entendendo que Deus não muda, Ele é imutável e Ele vai continuar conosco a despeito dos nossos medos, a despeito das nossas inquietações, a despeito das nossas escolhas, erradas ou não. Deus é conosco, Ele está conosco, Ele ouve a nossa oração. Então, mesmo quando a gente coloca o pé fora do plano original de Deus para a nossa vida, sempre a gente pode voltar para o plano original, nos arrependendo, pedindo perdão, pedindo que Deus nos ajude e nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Pai, nessa manhã, te agradecer por esta palavra. Obrigada, Pai, por esta palavra. Obrigada, Pai, pelo entendimento da Tua palavra. Que mesmo, Pai querido, quando Sara tem medo, quando Sara se inquieta, e ela dá um jeito, Pai, querendo ajudar ao Senhor, dando para Abraão um filho da escrava, Ismael. Mesmo assim, o Senhor, o nosso Deus, Tu que és nosso Pai, entra na história, Pai, e transforma tudo em bênção. Cuida, Pai querido, da vida de Ismael. Traz provisão para a vida de Ismael. Nada fica oculto, Pai, aos Teus olhos. Tu não estás indiferente, Pai, às nossas escolhas. E nós te agradecemos, Pai, no dia de hoje. Obrigada, Pai. Obrigada porque, mesmo quando fazemos escolhas erradas, ainda assim o Senhor se importa conosco, o Senhor ouve a nossa oração. Muito obrigada, Deus. Nós te agradecemos pela Tua misericórdia. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu amor compassivo. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és esse Deus, Criador, sustentador e governador de todas as coisas, Pai. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio que temos de Te conhecer. Obrigada, Pai, pelo privilégio que temos de morar num país livre, onde podemos ler a Tua palavra, onde podemos, Pai querido, orar, buscar a Tua face. Muito obrigada, Pai. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença e quero interceder pela vida do meu pai. Eu oro pela vida do meu pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue a dar a ele, Pai, lucidez, saúde plena. Que o Senhor dê a ele saúde, Pai. Que o Senhor cuide da vida do meu pai. Deus de poder, que o Teu Santo Espírito possa ter acesso à sua mente, ao seu coração. Eu oro, Pai, pedindo uma bênção para o dia de hoje na vida do meu pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pelo meu filho Daniel, que está lá no Rio de Janeiro fazendo curso. Pai, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor o livre de todo o mal. Pai, que o Senhor o proteja, Pai, de toda a violência daquela cidade grande, que o Senhor o guarde. Que o Senhor guarde a Janine, Pai, guarda o meu filho naquele lugar. Deus, eu peço a Tua proteção e o Teu cuidado para a vida dele, Deus. Cuida, ó Deus de poder, eu oro pela minha filha Liliane, sua casa, meu genro Enéas, meus netos, Pai. Eu coloco eles diante do Senhor, pedindo uma bênção do Senhor sobre a vida deles. Tua provisão e Teu cuidado para a vida deles no dia de hoje, Pai, para o Pedro, para o Tiago, Deus, para a Isadora. Deus de poder, ministra sobre o coração deles, Pai, a Tua presença. Ministra sobre o coração dos meus netos a Tua presença. Pai, eu oro pela minha filha Alessandra, Deus, eu oro pelo meu genro Daniel. Pai, pelo Vitor Hugo, Arthur, ó Deus, o Isaac. Eu peço que os Teus filhos no dia de hoje recebam porção da Tua presença, do Teu cuidado. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco a vida, Senhor Deus, dos meus netos, Alice e Davi. Pai, que tenhamos dias alegres na Tua presença, Pai.
Nos abençoa, Pai, no dia de hoje, Pai. Eu oro pelos enfermos agora, Pai. Eu oro pela casa da Gil, a casa do Messias. Pai querido, que o Senhor traga provisão para aquela casa, que eles tenham provisão do alto céus, Pai. Que nada falte ali na casa da Gildete, Pai. Pai, ajuda a Gil, renova as forças dela no cuidado com a irmã Madalena, Pai. Deus de poder e de graça, que a Tua presença, Pai, invada, inunde aquele lugar. De igual modo eu oro pela Cláudia, Pai, naquele cuidado com sua mãe acamada. Deus de poder e de graça, que a Tua presença inunde aquele lugar. Pai, que haja cura e libertação na vida da Cláudia, Pai. Ah, Deus, eu oro pela Carla Fabiana, Pai, que haja cura e libertação de todo câncer na vida da Carla Fabiana. Que a Tua presença, Pai, possa ser, ó Deus, sentida naquela casa. Deus de poder e de graça, inunda aquele lugar com a Tua presença, Pai. Deus santo e poderoso, toma, Deus, as famílias, Pai, no dia de hoje, todo aquele que passar, Pai, por esta live, que seja abençoado com cura e libertação. Promove cura e libertação, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelas minhas amigas de perto. Eu oro pela Nara, Pai. Eu oro pela vida dela, pelos seus filhos. Que haja cura e libertação na casa da Nara, Pai. Deus de poder, promove salvação e libertação na vida do Everton, na vida da Tainara, na vida da Daniela, as gravidez, ó Pai. Deus abençoa a vida da Nara, Deus, seus netos. Pai, guarda a Tua filha, Pai, guarda, que a Tua presença, Pai, seja sentida por ela no dia de hoje, Deus. Deus, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Jana, a relação dela com seus pais, com Dona Dolores, Pai, com seu Juscelio, que haja, Pai, paz naquela família, naquela casa, cura e libertação. Guarda a Jana debaixo da Tua mão, da Tua presença. Pai, fala com Tua filha, Deus. Ah, Deus de poder, que a Tua vontade se estabeleça na vida dela, Pai. Eu oro pela Sandra, Deus, pedindo a cura, a libertação, a salvação dos seus filhos. Deus abençoa, Pai, o Lucas e a Sofia com salvação. Abençoa a Sandra, dá coragem, força para ela resistir toda aparência do mal. Deus, abre sua mente, seu entendimento. Deus, em nome de Jesus, esconde a Sandra atrás da Tua cruz, Pai. Abençoa Tua filha, Pai, com a fidelidade, com a lealdade ao Senhor em primeiro lugar. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai querido, que vai contrário à vontade do Senhor na vida dela, Pai, que o Senhor a proteja de toda a armadilha de Satanás, a proteja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, a vida da Margar, nós pedimos pela Margar, pela sua casa, pela sua família, abençoa, Pai. Deus de poder, vai visitando os nossos amigos de longe, Edith e o Bruno. Obrigada pela Tua bênção na vida da Edith e do Bruno. Obrigada, Pai, pela vida de Marluce e Zé Gomes. Eu Te louvo pela vida deles. Obrigada, Pai, porque eles têm um coração generoso, Pai, que nos abençoa, Pai, com a amizade, Pai. Abençoa as nossas vidas, Pai, de muitas formas. Obrigada, Deus, pela vida da Ange, do Rege. Obrigada, Pai. Deus, nós oramos porque cremos no Senhor. Colocamos diante de Ti, Deus, a vida de cada família da Rede Almar, cada família que nós atendemos, cada criança que nós atendemos, cada família, Pai, onde há, ó Deus de poder, onde há guerras nas famílias, Pai, que haja reconciliação. Onde há enfermidade, que haja cura. Onde há opressão, que haja libertação. Pai, visita as famílias da Rede Almar com poder, com graça. Pai, nós Te pedimos a provisão, Pai. Provê na vida da Rede Almar para o ano que vem. Deus, nós pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa da equipe que trabalha na Rede Almar, cada professor, cada professora, cada pessoa, Pai, que trabalha, Deus. Nós pedimos a força do alto céus, a sabedoria divina, o discernimento de luz e trevas para cada um de nós. Pai, nós precisamos de Ti. Declaramos, Pai, a nossa total dependência do Senhor. Nada podemos, se o Senhor diz a Tua palavra, e nós cremos dessa forma, que
que dependemos, Pai, do Teu agir, do Teu mover, da Tua graça. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Pai, nós Te agradecemos, Pai, pelos padrinhos. Nós Te agradecemos pelos convênios. Pai, nós Te agradecemos pela empresa Soin, que tem, ó Deus, abençoado, Pai, o nosso projeto. Te agradecemos, Pai, pela PIB de Dourados, Pai, que tem abençoado, agraciado o nosso projeto. Te agradecemos, Deus, pelos padrinhos individuais. Pai, por cada pessoa, Pai, que deposita, Deus, um valor mensal. Pai, nos ajuda, nos abençoa, Pai. Muito obrigada, Pai, por esses patrocinadores. Obrigada pela ArcelorMittal. Obrigada, Pai, pelo Fundo da Criança e do Adolescente. Obrigada, Pai, pela Receita Federal. Pai, obrigada, Deus, pelos produtos que ganhamos para vender. Deus, nós somos gratos por cada mover, por cada movimento de levantamento de recursos, por cada coisa, Pai, por cada recurso levantado na Rede Almar. Nós Te agradecemos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém.